Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Assim está escrito: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O escritor aos Hebreus, ele traz novamente aqui uma advertência sobre a onisciência de Deus. A maneira como Deus vê as coisas é diferente da maneira como nós vemos. Nós vemos somente aquilo que está no alcance da nossa visão física, humana. E ela é limitada, só conseguimos enxergar o que está próximo a nós, nada mais que isto. Porém, o Senhor Deus, ele contempla e ele vê a tudo e a todos. Portanto, para a visão de Deus não há nada encoberto. Deus vê todas as coisas, conhece todas as coisas. E nós, às vezes, ficamos pensando, temos a infeliz imaginação, achando que Deus é um ser semelhante a nós. Não, Deus não é e nunca será semelhante a nós. Nós recebemos, por mercê dele, a sua imagem e semelhança. Porém, a ciência, o conhecimento, a onipotência, a onisciência, a onipresença, estas coisas pertencem unicamente a Deus e não a nós. Mas o texto que li, o escritor estava advertindo aqueles irmãos de que diante de Deus não há nenhuma criatura que esteja oculta. Ou seja, que Deus não a veja, que os olhos de Deus não a acompanhem. Então, diante dos olhos de Deus, nada foge. Deus, como eu disse, tudo vê. E ao ver, ele age segundo o seu propósito e segundo a sua vontade. Então, ninguém tem a oportunidade de escapar dos olhos do Senhor. Os olhos de Deus, à luz da Bíblia, eles nos acompanham. Deus vê o profundo e o escondido, e com ele mora a luz. Essa é a expressão da palavra de Deus. Nada há que fique encoberto, mas todas as coisas hão de ser reveladas. Para nós, diante de Deus, não há nada oculto. Tudo está aberto, patente aos olhos de Deus. O salmista, num dos salmos, quando ele falou sobre a presença de Deus, no intuito de fugir de Deus, ele disse: para onde me irei do teu espírito? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer ao inferno, lá estás também. Se eu tomar as asas da alva, lá está também. Então ele não encontrou um único lugar sequer onde Deus não estivesse e não pudesse vê-lo. Deus vê tudo. Ele vê o nosso íntimo. Ele vê o nosso interior. Jesus deu várias demonstrações desta visão profunda e maravilhosa. Quando as pessoas pensavam determinadas coisas, Jesus dizia: por que estáis arrazoando em vosso coração? Por que está pensando mal? Quem disse aquilo para Jesus? Ninguém. Ele viu. Porque as coisas diante dele estão nuas e patentes. E aqui o escritor aos Hebreus, ele disse: e não há
criatura alguma encoberta diante dele. Ou seja, que tenha um esconderijo que Deus não a veja. Não existe. Deus vê a tudo e a todos ao mesmo tempo. E diz-nos, antes todas as coisas estão diante de Deus como que nuas e patentes. E termina dizendo, nuas e patentes, aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então haverá um acerto de conta. E não adianta pensarmos que conseguimos, com esperteza humana, vencer a Deus em algumas situações, que Deus não veja os nossos feitos e que nós podemos passar batido e vamos à frente e vamos receber a recompensa. Não. A palavra de Deus diz que não há nada há encoberto que não haja de saber-se. Pode, aos olhos humanos, diante do povo, uma coisa ficar oculta por um determinado tempo, porque nós não sabemos, não conhecemos, o nosso discernimento não é muito apurado. Mas um dia, quando a coisa se manifesta, aí nós tomamos conhecimento. Porém, antes que ela se manifeste, Deus já sabe tudo. Então, quem poderá escapar dos olhos do Senhor? Ninguém. Como eu disse, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele. Então, se diz são todas, não ficou nada em exceção. Nada que passa sem que se perceba e que Deus não veja. Tudo passa pelo olhar de Deus. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz que os olhos de Deus, eles são como chamas de fogo e eles passam por toda a terra. Quando Deus falou ao salmista, lá no Salmo 101, ele disse, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Então, os olhos de Deus, eles estão passando por toda a terra, por toda parte. Não há sequer um único esconderijo, uma fortaleza, um lugar distante que os olhares de Deus não contemplem. O olhar de Deus vê todas as coisas. Agora, a maneira como Deus olha é diferente da maneira como nós olhamos. Nós, quando olhamos as coisas ou as pessoas, nós vemos o que está aparente. E dentro do nosso limitado entendimento, nós tiramos algumas conclusões. Porque nós olhamos e vemos só o que está aparente. Nós não conseguimos ver o que está oculto, o que está no interior. Mas os olhos de Deus veem. Diz-nos que o Senhor, quando pediu a Samuel que fosse à casa de Jessé para ungir de lá um rei, o primeiro que apareceu, Jessé disse, é este o ungido do Senhor. Deus disse, Samuel, não olhes para a aparência. O homem olha para a aparência, mas eu vejo o coração. Então veja aonde o olhar de Deus vai, lá no íntimo do nosso coração. Por isso que diz que a palavra de Deus, ela vai à profundidade e à divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela discerne o que lá está ancorado. E Deus é a mesma coisa. O mesmo atributo. Deus penetra todas as coisas. Nada se esconde do olhar de Deus. O olhar dele é como se fosse com uma chama de fogo. Mas os olhos de Deus, eles passeiam sobre toda a terra. A
para mostrar-se benigno e misericordioso com aqueles que o temem. Os olhos de Deus estão em toda parte, em todo lugar, em todo o continente. Não há nada que impeça o olhar de Deus. Ele continua olhando, mas atualmente com um olhar de misericórdia, demonstrando graça, disponibilidade para ser encontrado. Mas os olhos do Senhor estão também estabelecidos sobre o caminho dos homens. O caminho que eles estão trilhando, os olhos de Deus estão ali. E se alguma coisa não estiver bem, o Senhor adverte, o Senhor avisa. Se a pessoa atender e obedecer, será bem-sucedido. Se a pessoa desconsiderar a orientação de Deus e seguir o seu caminho da maneira como vinha fazendo, vai ter alguns prejuízos. Não vai chegar ao alvo que se esperava chegar. Então, os olhos do Senhor estão sobre o caminho dos homens. Observa quando os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, e foi também Satanás juntamente com eles. E Deus disse de onde vem. Ele disse de rodear, de passear na terra, de rodear a terra e passear por ela. Então Deus disse, viste o meu servo Jó, porque Deus via. Jó não estava longe do olhar de Deus. Mas ele disse, viste, homem fiel, reto, temente, que se desvia do mal. E o adversário começou a tentar contradizer ao Senhor, dizendo, mas também ele tem tudo, toca nele, tira o que ele tem, e ele vai amaldiçoar. Mas o olho de Deus conhecia a Jó. E aconteceu que todos nós já sabemos, Jó passou por um processo de uma provação muito profundo, muito difícil, mas atravessou. E lá na frente o Senhor Deus lhe deu a vitória que ele precisava. Isto porque os olhos de Deus não se desviam de cada um de nós. Nós estamos debaixo do olhar de Deus e debaixo da mão poderosa e protetora de Deus que está estendida sobre a nossa vida. E isso tem sido o resultado de sermos guardados, livrados e sustentados pelo Senhor diante de um mundo tão mau e corrompido que está se autodestruindo a cada dia. Mas ninguém pode se esconder do olhar de Deus. Com Deus não tem esse negócio de brincar de esconde-esconde. Eu vou me esconder aqui e o Senhor não vai me ver. Não. Pode descer à sepultura, pode descer ao inferno. Lá o olho de Deus te alcança. Pode subir as mais altas nuvens, o olhar de Deus te vê lá. Então, os olhos de Deus são permanentes, fixados na vida de cada um de nós. Deus está olhando para nós. E quantas vezes nós, pelo nosso proceder, pela nossa vida, em descuido e desvio, nós às vezes praticamos coisas que entristecem o coração de Deus. Mas os olhos dele estão atentos à nossa vida, ao nosso proceder. Os olhos do Senhor estão também sobre a igreja, edificada sobre Jesus, a autoridade de Jesus. Os olhos de Deus também passam por sobre a igreja. E feliz é a igreja aonde ainda o olhar de Deus passa por ali. E pode encontrar alguém que realmente esteja disposto a servir e a bendizer e a glorificar o nome do Senhor com verdade e fidelidade. Estes olhos servem como uma proteção para a nossa vida. Há muitos anos atrás, as pessoas não tinham a sua privacidade invadida. A identidade das pessoas era preservada. Hoje já não existe mais isso. Por todos os lugares,
há câmaras estabelecidas. Algumas delas em lugares praticamente ocultos, para que ninguém perceba que elas estão ali. Mas tudo que ocorre naquele ambiente, através daquelas câmaras, dá para se enxergar, dá para se chegar a um resultado quase que 100% de acerto na procura de alguém ou de alguma coisa. Em outro lugar diz, sorria, você está sendo filmado. Não tem um lugar sequer onde você ande e não seja observado. Em todo lugar é assim. Ora, se através da tecnologia isto é possível, as pessoas não vivem mais a sua verdadeira liberdade, eles estão vivendo, sendo vigiados 24 horas por dia. E o que podemos dizer do olho de Deus, que não está sujeito à mancha, à corrupção, à maldade, é um olhar santo e digno. Como é que Deus nos enxerga nesta situação? Nós encontramos que os olhos de Deus são como chama de fogo. Isso diz autoridade, justiça, comprometimento, verdade. O olhar de Deus transmite todas estas coisas. E nós precisamos entender que é desta forma a maneira em que o Senhor age em favor dos seus filhos. Então, quem poderá escapar dos olhos do Senhor? Ninguém. O próprio escritor aos Hebreus ele disse, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação que Deus preparou? Ora, se não tem como escapar de uma salvação que foi preparada e colocada à nossa disposição, o que dirá se esconder do Criador de todas as coisas, o nosso Deus, santo, soberano, maravilhoso, bendito, longânimo, fiel, verdadeiro? Ninguém tem o poder de nos esconder da presença do Senhor. E quantas vezes as pessoas estão em momentos difíceis e Deus utiliza-se de um instrumento seu, fala com aquela pessoa e diz, tenho visto as tuas lágrimas, tenho visto o teu coração, tenho contemplado o teu caminhar. Por que Deus diz isso? Porque nada foge ao olhar de Deus. Pode fugir ao meu olhar, ao teu olhar, mas ao de Deus não. E o olhar de Deus, ele é impactante na nossa vida. E nós precisamos andar diante de Deus através desta rica oportunidade, sabendo que Ele nos acompanha com os seus olhos e coloca todo o necessário para tenhamos uma vida que glorifique o seu santo nome. E, portanto, os olhos de Deus nos alcançam a todo instante e não podemos pensar de maneira diferente, porque o olhar de Deus está voltado para cada um de nós. E ele termina este versículo dizendo, com quem havemos de tratar. Então, esse Deus que olha, esse Deus que vê, esse Deus que se move, esse Deus que desce, esse Deus que fala, esse Deus que encoraja, é um Deus maravilhoso. Mas um dia ele vai chamar a cada um de nós para um acerto de conta, para dar contas de tudo que vivíamos aqui na terra. E a maneira como vivíamos diante da presença do Senhor também será levada em conta. Então nós seremos medidos, seremos pesados em balanças fiéis. E só Deus saberá o resultado de cada um de nós. Mas não há como escapar dos olhos de Deus. Olhos profundos, olhos penetrantes, olhos como chama de fogo. Estes olhos benditos
de Deus tornam acessível na nossa vida o momento de comunhão com o Senhor. E saber que nós estamos sendo olhados pelo Senhor. Estamos sendo vistos por Ele. Então é isto o que o escritor escreveu. Não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então vai haver um tratamento, um acerto de responsabilidades que foram dadas e distribuídas, e a maneira como nós fizemos o uso delas, se bom ou mal, vamos ser chamados para dar uma satisfação, uma resposta que aconteceu, porque um deu e outro não deu. Certamente que um obedeceu imediatamente, esforçou-se em ser fiel, e outro ignorou aquele pedido, aquela orientação, e deixou a coisa correr de qualquer maneira. Mas não importa se deixou ou se não deixou, vai prestar contas diante do Senhor. Então haverá um dia para a prestação de contas. Foi o que Deus disse através do escritor de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Deixa eu me ver aqui. Parece-me que é o versículo 31. Versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então Deus se tornará também um juiz, e ele vai julgar de acordo com aquilo que ele vê em nós. Ele nos vê por fora, ele nos vê por dentro. Ele nos vê ao avesso. E o olhar de Deus não é um olhar enganoso, é um olhar sincero, que mostra a verdadeira realidade da vida em que nós estamos atravessando. Então é bom lembrar que haverá um dia de prestarmos contas diante do Senhor. Então nós observamos que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Observamos que os olhos de Deus, eles são comparados à chama de fogo. São como chama de fogo. A semelhança de uma chama de fogo. Aquece, arde e faz um resultado importante. Terceiro, os olhos de Deus não olham para a aparência, para o exterior. Os olhos de Deus contemplam o interior, o nosso profundo e escondido. Aos olhos de Deus não há nenhum esconderijo. Tudo está patente diante do Senhor. Mas nós percebemos também que o olhar de Deus contempla o que há lá dentro do coração de cada pessoa. Não precisa ninguém dizer o que está na pessoa. Mesmo porque nós só podemos dizer aquilo que a pessoa nos diz. Então, ao ouvir a sua palavra, nós podemos transmitir o que ouvimos. Agora, sem que ela não nos diga nada, não tem como nós sabermos em que situação ela está. Mas Deus sabe. Porque os olhos de Deus vão lá. Eles entram por a nossa pele adentro e examina o nosso interior. E traz para nós o veredito. Os olhos do Senhor, nós já falamos que ele passeia por toda a terra para ver, para contemplar, para procurar os fiéis da terra, para que estejam com ele. Ele disse: o que anda no caminho reto, esse me servirá. Não é um ou outro que vai dar testemunho deste ou daquele. O próprio Deus vê, porque ele sabe o que ele depositou na vida de cada um para o desempenho da sua obra
e da sua vontade. Então, nós encontramos os olhos do Senhor sobre o caminho dos homens. Não há um passo que eles dê que Deus não esteja ciente do que acontece ali. E os olhos do Senhor, em último lugar, eles estão sobre a igreja que foi edificada por Jesus. O olhar de Deus está ali. Quando João teve aquela revelação de Jesus ressuscitado e glorificado lá na ilha de Patmos, ele disse que o rosto dele brilhava, o olhar dele era semelhante à chama de fogo, de pureza, de clareza, de proteção, de segurança. Tudo isto nós encontramos quando passamos a meditar sobre os olhos de Deus. E é uma infantilidade da nossa parte achar que nós conseguimos esconder, como fez Adão. Deus, todos os dias, pela tarde, pela viração do dia, se apresentava para Adão e Eva. Um dia eles pecaram, desobedeceram a Deus. Deus veio e chamou, como sempre. Eles se esconderam, achando que Deus não estava vendo. Não podendo por muito tempo, ele disse: ouvi a tua voz, temi, escondi-me, porque estava nu. O Senhor perguntou: quem te disse? Comeste tu? Ele disse: a mulher que tu me deste, ela comeu, me deu e eu comi. Ele falou com a mulher disse: a serpente me enganou. Mas Deus viu. Então, Adão não estava escondendo nada, porque tudo estava claro diante dos olhos de Deus. Assim também sou eu, é você, somos cada um de nós. Não há nada em nós que passe batido ou escondido do olhar de Deus. O olhar de Deus é profundo, é penetrante. E ele introduz a nossa vida e ele conhece tudo a nosso respeito. Tudo está no controle do poder de Deus. Quando ele age com seu poder, coisas maravilhosas começam a acontecer na nossa vida. E nós seremos sempre abençoados pelo Senhor. Mas observando estes olhos maravilhosos de Deus em favor do seu povo. Quando nós observamos que estamos sendo olhados pelo Senhor, não precisamos ter medo, mas precisamos ter temor, obediência, submissão, pureza e verdade. Porque o Senhor, o nosso Criador, está nos olhando a todo momento. E não há nada que venhamos a pronunciar com palavras que Deus já não tenha visto em nosso interior. Porque Ele vê tudo. Ele é onisciente, mas Ele é também presciente. Ele vê o fim antes do começo. Os olhos de Deus veem tudo. E nada foge a este olhar maravilhoso de Deus. Então nós estamos sendo guardados e acompanhados pelo olhar de Deus sobre a nossa vida. Então o que fazer? Viver uma vida de um modo digno, de habitarmos para sempre na presença do Senhor e de não houver em nossa vida nenhuma situação vexatória ou negativa, contrária ao propósito de Deus, mas que a nossa vida seja de tal forma colocada à disposição do Senhor, no sentido de agradá-lo, de servi-lo e bendizê-lo, e assim desfrutar a sua presença maravilhosa em nosso viver a cada momento do dia. Mas estes olhos, para quem conhece o Senhor, estes olhos só irão fazer bem. Estar debaixo do olhar de Deus é uma vitória, é uma bênção, é uma alegria, é um contentamento, há uma satisfação em saber que os olhos de Deus estão sobre mim, estão sobre você aí, o outro, todos. Está sobre todos nós o olhar maravilhoso do Senhor, nosso Deus. Não há nuvem,
não há escuridão, não há nada, não há árvore, nada que possa esconder o olhar de Deus da nossa vida. Nada esconde. Pode colocar qualquer tipo de barreira que a mente humana estabeleça como que suficiente para nos esconder do olhar de Deus. Elas não terão poder disto, porque o olho de Deus atravessa rochas, paredes, montanhas, mares, tudo que vem pela frente. Não há nenhum impedimento ao olhar de Deus. Portanto, Ele está de olho em mim, Ele está de olho em você, Ele está de olho em nós. Vivamos de tal maneira que a nossa vida seja um ponto de satisfação ao Deus que sempre está nos olhando, protegendo e abençoando. Sigamos nesta convicção de que estamos debaixo do olhar maravilhoso do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.